Boa noite, hoje 25 de outubro de 2010. Resolvi gravar esse vídeo aqui porque tenho acompanhado aí os debates sobre as eleições 2018, eleições presidenciais, e tenho visto uma coisa que aconteceu por todo o período, que foi um debate de cunho histórico. E eu, como professor de história, historiador, vendo muita ignorância a respeito de temas e de nomes, nomenclaturas que são utilizadas em história para impulsionar o embate ideológico, então resolvi vir à tona esclarecer aqui algumas coisas para aqueles que não têm uma certa profundidade em certos temas e conhecimentos, e por isso acabou por mistificar muito o debate eleitoral. A primeira coisa que eu queria falar é que tem dito aí que um dos candidatos, o Jair Bolsonaro, seria um nazista, um fascista. E isso não procede. Não procede em termos clássicos. Porque se você for ver, observar o que é o nazismo, em suas linhas essenciais, o nazismo é baseado num livro que Adolf Hitler escreveu no período da Segunda Guerra, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, chamado Minha Luta, onde ele diz ali, ele destrincha a doutrina da supremacia de raças, da raça ariana, e que supostamente essa raça ariana seria a raça alemã. E por ser a raça alemã, ela seria aquela que iria redimir o mundo, que iria trazer a evolução à humanidade. O fascismo significa o controle total do Estado, né? O poder absoluto na mão do ditador, de um chefe militar, que aconteceu na Itália, mas isso aconteceu por conta de uma situação, uma conjuntura que ocorria no mundo europeu naquele momento, e principalmente na Itália. Então, às vezes, um candidato sai com as posições assim mais duras ou fala algumas besteiras, é verdade, e aí algumas pessoas o xingam disso e daquilo, mas isso não procede. Por conta dessas questões aí. Nunca foi nazismo nem fascismo tudo que está sendo dito. Aí pode ser que, tanto de um lado quanto de outro, existam questões de posicionamento fascistoides, mas que a democracia brasileira hoje não permite que tenha, né? Então, esse risco de uma ditadura militar, como ocorreu a partir de 64 aqui no Brasil com golpe, isso é impossível, por conta de que não há conjuntura para isso. As instituições democráticas são muito fortes. Existe um processo eleitoral sendo normalmente feito, onde aquele que vai assumir o poder vai chegar por meio do sufrágio eleitoral, do sufrágio pelo voto universal, maioria. E não existe uma crise política, né, uma dissensão entre o povo. Não existe posicionamento ideológico das Forças Armadas. Não existe crise entre as instituições. Então, falar que há uma possível ditadura, um militarismo, isso é absurdo falar. Não tem, no Brasil, ele vem praticando eleições desde que terminou o golpe da Constituição de 1888, que votou o regime democrático, tendo eleições a cada 2 anos. Então o povo brasileiro está acostumado já com a democracia. Então não haveria jamais um apoio popular a nenhum tipo de governo de um cunho mais autoritário. Além de tudo, o momento histórico também não permitiria pelas redes sociais, a internet. Não é? Na época que houve o golpe de 64, foi um golpe de gabinete, de parlamentares, aliados ao exército e ao governo americano. O povo não estava nem sabendo direito o que estava acontecendo, né? Estava alheio àquilo. Hoje as pessoas têm aí as redes sociais, e isso faz com que esse domínio
lá dos setores governamentais não perpassem sem o crivo popular. Então, qualquer pessoa pode chamar um movimento, vem para a rua e as pessoas irão. E quer dizer, hoje, com essa força das redes sociais, na verdade, está sendo provado que os estudiosos clássicos de política diziam, né, os constitucionalistas do iluminismo, que o poder emana do povo. Então a gente está vendo isso. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia a nenhum candidato, nem a outro, mas só estou querendo dizer que essas críticas ou essas notícias, essas coisas a respeito de uma possível ditadura, de o Brasil se tornar, né, uma ditadura militar e poderá existir um fascismo, um nazismo, não, jamais. O Brasil é um país plural, já conhece essa pluralidade, né? O povo sabe que é um povo miscigenado e isso não tem nenhuma condição de acontecer. Além de tudo, também, o Brasil, desde que se tornou república, que terminou o império, é uma economia de mercado. Inclusive, as pessoas ficam falando aí do PT, que o PT é comunista e tudo. Não, o PT foi, na verdade, um governo de bem-estar social, um governo de direita, com um cunho mais social. Por quê? Porque o PT praticou o tempo todo economia de mercado. O Brasil é uma economia de mercado consolidada. Não tem como existir um socialismo, um comunismo aqui, né, nesses moldes clássicos que aconteceu na Rússia, né, na verdade, na antiga União Soviética, nem em Cuba e nem na China. Então, para quem vai votar aí no domingo, fiquem tranquilos. Não vai ocorrer nada disso daí que as pessoas estão criando, né, o apocalipse através da internet. Era isso que eu queria dizer. Boa noite.